Esse é meu primeiro vídeo aqui, então eu não vou enrolar muito, tá? Já vou direto ao ponto. Eu sou bem objetiva e gosto de ser bem objetiva e às vezes falar até um pouco rápido, mas vamos lá. Hoje eu separei pra você 3 ferramentas para você se comunicar bem, para você se apresentar bem, para você fazer um bom discurso. Com essas 3 ferramentas você já vai sair na frente de muita gente. Muita gente peca nessas 3 técnicas, nessas 3 orientações. E aí o que é que acontece? Qual é a consequência disso? As pessoas não observam o que você está falando, não interagem com você, não gostam, não prestam atenção em você. E quando a gente está falando, conversando, o que é que a gente quer? A gente quer que as pessoas escutem o que a gente está falando, entendam o que a gente está comunicando. A gente quer que as pessoas se conectem com a gente, não adianta, todo mundo quer isso. Se você está falando num grupo, numa reunião de empresários, num café, numa mesa redonda, que seja em cima de um palco, conversando com 3, 4 ou com 100 pessoas, você quer que essas pessoas prestem atenção no que você está falando, você quer que essas pessoas entendam o que você está falando, você quer que no final da sua apresentação, do seu discurso, da sua conversa, do seu bate-papo, você quer que elas cheguem em você e, nossa, que legal a sua conversa, que legal o seu discurso, que legal a sua apresentação, que legal a sua palestra, não é verdade? No fundo é isso que a gente quer. Só que não é simples assim, vou subir lá no palco e falar de qualquer jeito. Vou pegar o microfone e vou falar da forma que eu falo com a minha família. Não é que é complicado, mas também não é tão simples e banal assim. Tem uma técnica por trás, tem treino por trás. Quem é que não sabe? Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora. Eu quero que você lembre disso pro resto da vida. Eu li um livro sobre a vida de Steve Jobs, e eu não vou lembrar exatamente quantas vezes ele treinava, mas não era menos do que 30 vezes quando ele fazia aquele anúncio do iPhone. Lembra? Todo mundo aqui em algum momento já presenciou ou deve ter visto em algum momento no YouTube e em outras plataformas. Mas ele treinava bastante. Ele que criou o aparelho, que fez todo o planejamento, que acompanhou a produção, ele treinava a apresentação do lançamento do iPhone mais de 30 vezes. Aí você, o Ricardo, a Camila vai ser convidada para um bate-papo, uma roda de conversa de empresárias, para uma palestra e vai lá, pega o microfone porque acha que se comunica bem, porque as pessoas gostam de conversar com ela, acha que chega lá e vai fazer muito bem. E o que acontece? Muita gente peca por isso que muita gente erra feio em cima de um palco, a gente fica com vergonha, a gente fica receoso. Por isso que existem tantos livros ensinando, não é à toa. Então você que tá aqui, fica até o final desse vídeo. Você vai aprender de fato 3 técnicas que vai fazer total diferença, tá? E eu já quero começar trazendo uma reflexão com você sobre o seguinte. O ato de falar em público, o ato de se comunicar bem, ele é importante desde que o mundo é mundo. Desde as civilizações antigas. Tem até registros na Bíblia, inclusive. Então, assim, falar bem, se comunicar bem, é bom para todo mundo, desde sempre. Então você vai continuar estudando, vai continuar treinando, vai continuar ouvindo feedback, vai continuar investindo em cursos, em mentorias para cada vez mais melhorar a sua comunicação. Porque eu acabei de te convencer, eu espero que sim, de que a comunicação, o ato de falar bem público é importante para todo mundo, independente de idade, independente de faixa etária, independente de classe social, independente de qual seja o seu trabalho. Observa, lembra bem que ao seu redor, as pessoas que falam bem, elas não parecem ser mais simpáticas, não parecem ser mais queridas, não parece que as pessoas gostam mais delas de verdade, não parece que elas evoluem mais rápido, não parece que elas conquistam as coisas mais rápidas. Porque, gente, a gente fala. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente conversa. E aí você tá lá trabalhando, tá lá conversando, tá lá numa roda de amigos, tá lá com a família. E tem uma pessoa que não fala, que não conversa, que não sabe lidar com opiniões, que não sabe fazer perguntas. Não é bom, né? Não tô criticando quem é tímido, que não tem a ver com timidez, tá? Não tem a ver. Se comunicar bem com treino e orientação certa, qualquer pessoa consegue, independente se ela é tímida, independente se ela é extrovertida. Então já quebra também essa barreira, esse estigma de que os tímidos não conseguem se comunicar bem.
Balela. Isso não é fato, isso não é um dado científico certo. Não, isso não existe, tá? Porque independente do estilo de comunicação, do jeito da pessoa, ela pode se comunicar bem dentro das reservas dela, dentro do perfil dela, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Primeiro ponto, que desde as civilizações antigas que falar bem em público é uma vantagem gigantesca, é uma característica de pessoas que conseguem crescer mais rápido, conseguem evoluir bem, que conseguem lidar com as dificuldades de forma até mais, não vou dizer tranquila, mas de forma até mais assertiva. E o segundo ponto é que não é só pessoas que não são tímidas. Toda e qualquer pessoa pode se comunicar bem. Mas vamos às técnicas. Só que antes das 3 dicas, presta atenção aqui no que eu vou te falar. É uma orientação, inclusive uma dica a mais, tá? Mas vamos lá. Antes da gente ir para a técnica em si, você precisa entender uma coisa. Quando a gente está conversando, independente se é só eu e você, eu e mais 2, eu e mais 3, eu e mais 5, você e mais 10, você e mais 50, você e mais 100. A base de uma boa conversa, para você que agora quer pensar de forma estratégica, intencional e saber ter bons resultados com a sua comunicação, é você saber envolver a pessoa que tá te assistindo, envolver a pessoa que tá te escutando, envolver a pessoa que tá aqui na sua frente. Como é que faz isso, Léa? Prestando atenção, ouvindo o que ela tá falando, fazendo perguntas que façam sentido dentro dessa conversa. E repito, isso vale para uma conversa com uma pessoa, isso vale para uma palestra com 1000 pessoas. Vocês precisam saber como fazer essas pessoas se conectar com vocês, prestando atenção. Interagir, sabe quando você prende a atenção? Existem inúmeras técnicas, mas primeiro você já tem que ter essa consciência. Não é simplesmente chegar e vomitar palavras, vomitar aquele assunto, falar. Você precisa pensar no que vai falar para que essas pessoas se conectem com você, para que elas tenham essa conexão com você. Ter essa consciência já ajuda bastante, tá? Então agora a gente vai de fato para as 3 técnicas para você falar bem em público, para você falar bem com as pessoas, para você falar bem em cima de um palco. E a primeira técnica é o quê? Você vai dizer que é óbvio. Só que não é óbvio. Eu garanto a você que não é óbvio. A primeira coisa que você precisa fazer, a primeira técnica, a primeira orientação é ter domínio do que você está falando. Léa, isso é óbvio, isso é básico. Se eu for convidada para uma palestra, é porque as pessoas entendem que eu domino aquele assunto e estão me convidando e eu vou lá falar sobre aquele assunto. Por que a gente vê tanta palestra ruim? Porque a gente vê tanta gente desconcertada assistindo palestra ruim. Porque a gente fica desconcertada, a gente fica com vergonha alheia. Existe, eu tenho certeza que você já assistiu alguma palestra assim. Só que você não vai cometer esse erro. E aí eu te trago um exemplo, eu não vou citar nomes, não vou expor ninguém. Mas eu conheci uma empresária grande, muito grande, numa determinada cidade. Ela tem uma empresa com quase 20 anos. Ela foi convidada para uma palestra. E ela deu a palestra, mas não foi bem. Porque ela foi convidada para a palestra para falar da experiência dela enquanto empresária, o que ela fez que foi acertado, o que ela fez que foi errado, o que ela estudou, o que ela aplicou, o que ela não aplicou, por que ela aplicou, por que ela não aplicou, por que o negócio dela rendeu tantos por cento. Ela é o tipo de pessoa que realmente cresceu com muita luta, com muita garra, a gente não pode tirar esse mérito. Mas na hora de falar o que ela fez, ela não sabia, ela não dominava, porque ela não estudou, ela não dominava o assunto, gestão de pessoas, gestão de contratos, sabe? Esses assuntos que os empresários precisam dominar para falar por que o negócio deles é grande. Então assim, ela não sabia dizer... por que em determinado momento o investimento X deu X de resultado. Sabe, ficou uma palestra pobre, ficou uma palestra até vergonhosa para o nível que ela é, para o nível de empresária que ela é. Você tá conseguindo me entender? Eu não estou criticando a disposição dela ter ido, a coragem dela ter ido. Mas quando você é convidada para um bate-papo, para uma mesa redonda, para um debate, para uma palestra, você precisa dominar o assunto. Não é só ir para lá bonita, que também é importante. Não é só ir para lá simpática.
Não é só ir pra lá sem ter vergonha de falar. Não é só isso. Você precisa saber o que você tá falando. Você precisa dominar aquele assunto. Então, primeiro, se você não foi, se você foi, você precisa ter essa consciência. E aí eu vou trazer pra você aqui uma frase de um livro que eu li que é interessantíssima. Se possível, até anote aí pra você, tá? O livro é Falar em Público e Convencer as Pessoas. Não, perdão, tá aqui escrito do meu lado. É Falar em Público e Encantar as Pessoas, tá? Ele fala que conhecer um único tema a fundo é muito mais prático do que tentar dominar diversos assuntos. Então, quando você vai falar para as pessoas, quando você vai falar em uma palestra, quando você vai dar um curso, independente do contexto, sabe? É muito mais interessante você dominar aquele assunto em questão do que você pincelar por vários assuntos e não dominar de fato. Porque quando a pessoa ela para te escutar, quando ela para te assistir, para ver um curso seu, uma palestra sua, ela quer saber que você domina aquele assunto, que ela parou o tempo dela, que ela desmarcou compromissos, ela parou tudo para estar ali na tua frente. E ela foi com um propósito de aprender com você sobre determinado assunto. Então, o mínimo que ela espera de você é que você domine esse assunto. E não que fique pincelando por vários, que hoje em dia tá muito comum isso, é muito complicado. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, essa é, de fato, a primeira técnica. Você precisa dominar o assunto. A segunda técnica, minha amiga, a segunda técnica, meu amigo, também é básico, mas sabe aquilo que o básico bem feito já é um grande diferencial? Nossa, é o seguinte, quando a gente inicia uma conversa, quando a gente inicia um bate-papo, quando a gente inicia um discurso, quando a gente inicia uma palestra, a gente precisa iniciar bem, começar bem. Essa técnica em si, ela já vai fazer uma grande diferença também na sua vida. Não é simplesmente pegar o microfone, dar bom dia, boa tarde, cumprimentar as pessoas e falar qualquer coisa e fazer uma gracinha. Quando você tem a oportunidade de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas em público, elas pararam, como eu falei, né? Elas pararam o que elas iam fazer, elas poderiam estar assistindo filme com o filho, com o namorado, com passeio no cachorro, treinando na academia, correndo o que fosse. Mas não, ela tá lá parada te assistindo, parada te vendo. Então, esses segundos, esses minutos iniciais vão fazer total diferença para conscientemente ela dizer assim, caramba, valeu a pena eu estar aqui. Caramba, valeu a pena isso aqui. Então, assim, iniciar bem a sua palestra, a sua apresentação é fundamental. Então, pense muito bem no que você vai falar quando você vai iniciar, quando você vai começar a sua conversa, o seu bate-papo, a sua palestra. Preste atenção, treine isso, calcule isso. O que é que eu vou começar falando? Para e pensa realmente. Não confia só na sua habilidade momentânea, porque pode acontecer mil coisas que pode te desconcentrar. Então, para e pensa realmente, o que é que eu vou falar no início? Qual é a primeira frase que eu vou falar? E aí eu posso te ajudar, por exemplo, se for algo técnico, você pode pesquisar dados que chamem a atenção. Começar com um dado impactante para chamar a atenção. Nossa, a pessoa já observa assim, caramba, já veio com essa informação forte, já veio com esse dado interessante. Caramba, o que será que tem mais aqui que ela vai trazer mais para mim, para eu aprender, para eu entender mais desse assunto? Percebe a diferença? Do que você começar de qualquer jeito? Então, sim, pense no início da sua fala. O que é que você vai falar de fato? Porque isso vai garantir que as pessoas parem e pensem, caramba, isso vale a pena. E continuem assistindo a sua conversa, o seu bate-papo, a sua palestra, a sua entrevista, o que for. A terceira técnica é o seguinte, lembra que eu falei que você precisa dominar o seu assunto? Dominar o assunto em questão? Tá, mas além disso, você também precisa se preparar. E aí vem o quê? Qual é a dificuldade aqui? Talvez você que esteja começando, que seja um adolescente, você que está começando no mundo dos negócios, talvez isso não lhe fira muito, não vai ferir muito o seu ego. Mas se você tem mais de 50 anos, se você tem uma experiência de vida grande, se você tem um negócio grande, isso não vai cair bem pra você. Você não vai ouvir com bons ouvidos, não vai olhar com bons olhos. Você não vai gostar do que eu tô falando. Porque você de repente pensa assim, igual a moça, né, que eu falei, que ela era empresária, com mais de 20 anos de experiência, foi convidada para uma palestra. O que ela fez? Se arrumou, ficou linda e foi pra palestra. Sem se preparar. Ela não se preparou.
E aí, possivelmente, não sei se você já cometeu esse erro, então eu peço que você não cometa mais. E se você é iniciante, está começando nesse mundo, querendo desenvolver sua comunicação, não cometa esse erro. Você precisa se preparar. Lembra que eu falei do Steve Jobs? Que ele treinava pelo menos 30 vezes antes da apresentação? Você acha que cada treino era um treino diferente? Cada vez que ele ia treinar, ele falava uma coisa diferente? Cada vez que ele parava, agora eu vou treinar, né, a minha apresentação do iPhone 10, sei lá, não vou saber qual foi o número do iPhone que ele fez, mas você acha que toda a apresentação dele, todo o treino dele era diferente? Tem um roteiro mínimo, tem um roteiro básico, com início, meio e fim, saber o que vai falar, como vai falar, que hora que vou pegar o celular, que hora que eu vou falar isso, que hora que eu vou trazer esse termo, que hora que eu vou trazer esse vídeo, que hora que eu vou falar sobre isso, que hora que eu vou sorrir, que hora que eu vou olhar para o público, que hora que eu vou gesticular e fazer assim. Gente, tudo que é bem feito dá trabalho. Se você quer ser um palestrante e quer fazer um bom palestrante, você precisa se dar o trabalho de treinar, você precisa se dar o trabalho de planejar, você precisa se dar o trabalho de parar. Cadê? Eu quero papel e caneta agora. Pega um papel, pega uma agenda, pega uma caneta e escreve. Você é obrigado a fazer isso se você quiser fazer um bom trabalho, se você quiser fazer uma boa apresentação, se você for convidado, sabe aqueles, tá muito em moda, principalmente no mundo das empresárias mulheres, aqueles talks, aquelas mesas onde tem várias mulheres sentadinhas, bonitinhas no cenário, elas vão conversando. Claro que ali vai ter perguntas, né, que ela não tem controle, que não tem como ela pré-definir. Mas o tema, as pessoas sempre dão um tema, então estuda, escreve. Eu vou falar sobre isso. Quando falarem sobre aquela empresária, que eu sei que ela vai também, eu vou lembrar dessa história aqui, que faz todo sentido e organizar de acordo com o negócio dela. Sabe? Se dá o trabalho de fazer um roteiro, de listar ideias, de listar tópicos. Eu garanto a você que isso vai fazer total diferença. E aí, já finalizando, para que você entenda bem a importância disso, eu te acrescentaria outro ponto nessa parte de planejamento, de organização. Depois que você escreveu os seus tópicos, suas ideias, você conseguiu listar bem isso, porque isso não é fácil, né? Quando você vai falar daqui a pouco, tem gente que escreve pra caramba, tem gente que escreve pouco. Mas faça o segundo exercício. Leia em voz alta. Quando você lê em voz alta o que você acabou de escrever, já é um filtro gigantesco, porque até mesmo você vai parar e observar. Não, isso aqui não faz muito sentido, não. Quando você lê em voz alta, você percebe que aquilo que você colocou lá no final casa super bem com aquilo que você colocou no início. Você consegue organizar cada vez melhor as suas ideias, o seu raciocínio. Isso vai facilitar para você na hora que você for lá para aquele bate-papo, para aquele debate, para aquela palestra. Então, coloca isso em prática. E depois comenta aqui se não faz diferença, porque eu garanto a você, tá? Garanto a você que você vai estar na frente de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Vai fazer total diferença na sua comunicação e na sua apresentação. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Já tô aqui, é meu primeiro vídeo, mas já tô aqui começando a entender como é que é a dinâmica. Eu tenho que chamar você, eu deveria ter falado isso no meio do vídeo ou lá no início. Mas é assim mesmo, a gente aprende. Se inscreve aqui no canal se você gostou desse conteúdo, tá?